Nosso muito boa noite, a paz de Cristo Jesus a todos aqueles que novamente estão nos acompanhando no programa Mais de Deus, nesta noite abençoada de terça-feira. E é sempre uma alegria ter a tua companhia conosco. Nós vamos chamar uma vinheta e a gente já volta. É isso aí, gente. Todas as terças e quintas, programa Mais de Deus chega com vocês com um programa inédito, sempre abordando assuntos que nós temos pregado, ensinado e ministrado em nossos cultos, nossas reuniões na Igreja Encontros de Fé de Canoas, onde você, inclusive, é muito bem-vindo a vir nos visitar e ser abençoado e acolhido pelos irmãos, pela Igreja, pela família de Cristo, né? Amados, lembrem também de estarem se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Encontros de Fé Canoas, nos acompanhando nas redes sociais, compartilhando e curtindo nossas postagens, nosso material, certo? No programa de hoje, nós queremos falar sobre a palavra de Deus é viva e não muda. Para conversar comigo, pastor Adriano Borges. Paz, Adriano, boa noite, tudo bem? Paz, pastor, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Alegres e gratos a Deus, depois de um final de semana muito abençoado, de batismo, né, Adriano? Verdade, batismo, um momento especial, né? Muito legal, bênção de Deus. Onde mais de 70 pessoas se batizaram, né? Verdade. Deus verdade. É bom, parabéns a todos que tomaram essa decisão. Temos certeza que o Senhor começou uma boa obra e irá completar. Em 2 Pedro, nós lemos no capítulo 3, a partir do versículo 3, diz assim: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus que existem desde muito tempo e que a terra surgiu através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído e afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o juízo, dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, esta palavra, Adriano, fala sobre aqueles que estão duvidando que Deus vai cumprir a sua palavra. Estão duvidando que algumas coisas que foram registradas, escritas, que elas irão acontecer, né? Olhando da ótica natural, sem entender a bondade, o amor e a misericórdia de Deus, muitas vezes fazem afirmações, né, completamente distorcidas e, quem sabe, até alguns podem ser influenciados por esse tipo de ideia. Então, nós queremos falar no programa de hoje é que realmente Deus cumpre a sua palavra e a palavra de Deus não muda. Deus não muda. O mundo muda, o mundo passa frequentemente por uma transformação, né, Adriano? Embora algumas coisas permaneçam, o coração do ser humano é igual. Sempre, né? Sempre. O coração do ser humano, desde que Caim matou Abel, né, as pessoas continuam cometendo crimes bárbaros, né? A inveja, a maldade, a infidelidade, o orgulho, continuam. Mas o mundo, de modo geral, algumas coisas mudam, né? Muitas coisas mudaram para melhor, algumas nem tanto, né? Mas uma coisa a gente tem que saber, que a palavra de Deus, ela é tão sábia, tão espiritual. A palavra de Deus, Adriano, não foi algo escrito por iniciativa de homens, ou seja, expressando pensamentos e ideias e conclusões terrenas e humanas. Embora escrita por homens, ela é inspirada por Deus, a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é viva, ela é espiritual. Esse é o ponto. A palavra de Deus é espiritual. E a palavra de Deus sendo espiritual, então, ela continua se cumprindo nos dias de hoje, ela continua sem sofrer alterações nem mudanças e ela continua se adequando, inclusive,
a vida moderna. Verdade. Ela continua sendo atual, né? Alguns pregadores do passado, de renome, afirmaram que a palavra de Deus ela é mais atual que o jornal do dia. Né? Porque o jornal sempre tinha naquela época, hoje em dia tem internet, o jornal impresso já caiu praticamente em desuso, né? Até imprimir o jornal e distribuir já saíram outras notícias novas. Exatamente, é rápido. É rápido e já estão disponíveis nos celulares, nos smartphones, nos tablets, computadores. Então, mas a palavra de Deus está sempre à frente. Ela é atual e ela não muda, Adriano. A palavra de Deus não muda. Verdade, verdade. Por ela ser espiritual, então ela é real, pastor. Ela é real. E a palavra de Deus... Real e poderosa. Poderosa. E em todos os períodos da sociedade, todo o tempo, a palavra de Deus ela é eficaz. Né? Se pegar há 200 anos atrás, a palavra de Deus ela foi eficaz para aquelas pessoas, para aquele tempo, para aquela sociedade. Fez a diferença em muitas vidas. Impactou. E nos dias de hoje é a mesma coisa. O senhor disse, o mundo muda, a sociedade muda, algumas questões mudam, pontos de vistas, mas a palavra de Deus, ela não muda. Lá em Números 23, 19, a palavra diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Ou seja, a palavra de Deus nos traz essa segurança, pastor. Quando nós cremos, quando nós vivemos esta palavra real e poderosa, isso nos traz paz, porque de verdade aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus disse sobre ele, o que falou sobre ele e sobre nós, não muda. E nós podemos ter essa certeza. Como é ruim, né, acreditarmos em algo que daqui a pouco muda. Às vezes até a economia, né? As pessoas apostam em alguma coisa, em algum negócio, daqui a pouco a economia está de um jeito, daqui a pouco de outro. Exatamente. A política da mesma forma, ou seja, tudo muda, tudo passa, como a palavra diz, mas a palavra de Deus jamais passará. Mateus 24, 35 diz isso, né? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E tem algo importante aí, pastor. Refletindo, né, nessa questão da palavra de Deus, ela ser real e convicta, a gente às vezes olha mais para o lado da promessa. Pô, Deus me prometeu uma bênção, eu vou confiar e vou acreditar. Mas a palavra de Deus também, ela fala e ela impõe muitos princípios. E nós precisamos entender que princípios de Deus não mudam. E às vezes a gente pode pensar que de alguma forma nós vamos ultrapassar esses princípios e mas sou eu, é o pastor Demian, é alguém, né, especial, ou parece que aquilo não vai até mesmo ter feito. Que são coisas ultrapassadas, antiquadas e que já não servem mais para a vida atual. Exatamente. Né? Tratando-se de verdades e de princípios, esses não mudam. Jamais. Né? O alicerce, o fundamento de uma casa não pode ser mexido. A gente pode reformar uma casa, a gente pode mexer, mudar uma parede de lugar, se não for parede estrutural. Né? A gente pode mudar móveis, a gente pode de uma sala fazer um quarto, de uma garagem fazer uma cozinha, a gente pode pintar de outras cores, trocar o piso, mas o alicerce não se muda. A fundação não mexe. A fundação tu não mexe. Se tiver que mexer na fundação, tem que botar tudo fora. Tem que destruir tudo. Perde toda a casa. Perde toda a casa. Perde toda a casa. Exatamente. Então, os princípios da palavra de Deus são semelhantes. Eles não podem ser mudados. Não é porque o mundo evoluiu em algumas coisas que valores vão perder, né, a sua eficácia nos dias de hoje. Então, esses textos que o Adriano citou são importantes e nós precisamos cada vez mais crer nessa palavra de Deus que é viva, que não muda, ela é dinâmica. Isso sim. Isso sim. Isso sim, porque ela é viva. Sim. Porque ela é viva, ela é dinâmica, né? Ela, muitas vezes, se aplica para diversas situações. Ela não se restringe a ser utilizada apenas num caso específico. O mesmo texto, uma mesma revelação da palavra de Deus se aplica em vários casos distintos, porque a palavra de Deus, por ser viva e por ser espiritual, ela é dinâmica, né? E ela tem efeito, né, em diversas circunstâncias. Exatamente. Essa é a questão. E ela é como verdade, como algo que não muda, ela é a direção para as nossas vidas, né, Adriano? Ela é, como diz em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a direção que você segue, que você tem uma garantia de
acerto, de colheita de bênção. A palavra de Deus, ela é uma garantia. Você crendo nela, você confiando, tendo fé, obedecendo, seguindo a voz de Deus, Deus vai se comprometer e cumprir o que está ali. A palavra de Deus nos dá essa segurança, essa garantia, né, de ser bênção para as nossas vidas. Exatamente, né? E essa paz que nós temos, essa segurança de confiar na palavra. Há poucos dias, né, um segmento religioso, né, teve que rever alguma postura, alguma crença, né, porque olhou e daqui a pouco não teve como olhar para a Escritura, para a palavra de Deus e seguir, né, dentro daquela ideia, dentro daquela direção, porque tudo aquilo que nós baseamos na palavra de um homem, né, na fé de alguém, na visão de um homem, de um ser humano, é falho e pode mudar. Né? E nós não temos essa segurança. Agora, a palavra de Deus ela é imutável. A palavra de Deus, os princípios de Deus, eles seguem sendo a verdade de Cristo sobre as nossas vidas. Exatamente, é imutável e é a verdade. Né? Então, alinhe tua vida e tudo aquilo que tu tiveres dúvida e incerteza, vá até a Escritura, busque, Deus fale contigo por meio da palavra. Às vezes as pessoas dizem, pastor, é verdade que Deus fala? Deus fala. Deus pode falar de diversas maneiras. Deus não fala só pela Bíblia. Eu não vou, né, limitar Deus, limitar Deus. Exatamente. Até porque quando tu vai na Bíblia, você vê Deus falando de diversas maneiras na Bíblia. Na Bíblia você vê Deus falando de diversas maneiras. Porém, aquilo que Deus falar contigo precisa ser confirmado na Bíblia. A Bíblia é um norte, né? Precisa ser confirmado. Exatamente. Daqui a pouco tu vai dizer, Deus falou comigo algo que a Bíblia orienta exatamente o oposto. Né? Então, a palavra de Deus realmente ela é uma base, ela é um parâmetro, ela é a verdade de Deus revelada para cada um de nós. Ela é viva e ela é poderosa. Então, creia nisso, creia que a palavra de Deus não muda, ela é para hoje, ela é para o agora e vai ser para o amanhã. Para sempre. O texto que tu citou é interessante, passarão os céus e terra, ou seja, esse mundo vai passar. Tudo que é daqui vai passar, né? O mundo é moderno, a palavra de Deus é ultrapassada. A palavra de Deus está à frente do mundo. O mundo vai acabar um dia, Jesus vai voltar. Mas o que está escrito na palavra vai continuar se cumprindo e vai continuar valendo depois que o mundo acabar. O mundo vai passar, mas a palavra de Deus vai continuar, porque a palavra de Deus não caduca nem prescreve. Exatamente. Interessante. Esse dia eu estava passando na BR, né, e parou um carro do meu lado. Quem gosta de carro, né, vai olhar aquele carro e vai dizer que na época era o melhor que existia. Mas aí daqui a pouco ele, no meio de tantos carros modernos, ele ficou ultrapassado, ninguém mais quer, né? Colecionador. Só colecionador, né? Não tem mais a tecnologia da época, não tem o conforto que se achava que era o máximo, né? No mundo as coisas são descartáveis, pastor, isso é uma realidade. Elas passam, né? O que é bom hoje, amanhã pode ser ruim. E o que é bom hoje, amanhã pode ser não tão bom. Outras coisas melhores aparecem. Mas a palavra de Deus jamais, não tem nada que vai superar ou que vai modificar ou mudar ela. E isso é bênção de Deus, nós podemos crer, confiar, porque a palavra de Deus verdadeiramente não muda. Vamos orar, te abençoando agora em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Amém. Obrigado pela tua palavra imutável, Amém, eterna, Jesus. E que é a verdade para nós. Que nós possamos ter essa convicção em nosso coração, crermos na tua palavra e desfrutarmos das tuas bênçãos e do cumprimento das promessas eternas nas nossas vidas. Nós oramos por cada pessoa que nos assiste, abençoamos, ministramos o teu amor, a tua graça, a tua presença sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Adriano, valeu. Eu que agradeço estar junto com os irmãos aí, servindo é bênção. Bênção de Deus. Até o próximo programa Mais de Deus na quinta-feira. Obrigado à nossa equipe técnica e um abraço a todos. Que Deus abençoe. Paz.